Hoje nós vamos continuar, pessoal, o nosso estudo, né, as nossas doutrinárias do Kardec Responde. E nós vamos estar hoje com aquela dinâmica que eu vou estar explicando um pouco para vocês agora. Nós vamos ter um tempo médio de duração de nossa palestra de mais ou menos 40 minutos para toda a apresentação. O Kardec Responde é uma doutrinária de perguntas e respostas. Então, a palestrante gentilmente se dispôs, né, também a estar disponível a responder essas perguntas. As perguntas que nos foram enviadas durante a semana sobre o tema de hoje e que também possam surgir de forma espontânea aqui na plateia. Essas perguntas da plateia terão alguns momentos para serem feitas. Então nós pedimos que mesmo que você tenha alguma pergunta, aguarde um pouquinho, a gente abrir o espaço para a plateia poder fazer a pergunta. Quem tiver alguma pergunta para fazer da plateia e não quiser falar no microfone na hora, pode estar chamando o senhor Luiz. Senhor Luiz, dá um tchauzinho para o pessoal aí, ele está ali no cantinho. O senhor Luiz está com uma pranchetinha na mão e ele pode estar, vocês podem escrever a pergunta no papel e aí o senhor Luiz traz para a gente aqui na bancada e a gente lê. Se quiser falar também, na hora que a gente abrir a pergunta da plateia, o senhor Luiz vai até a pessoa, leva o microfone para poder fazer a pergunta. Então, mais ou menos essas perguntas e respostas, elas vão durar mais ou menos 37 minutos e os 3 minutos finais da explanação nós deixamos para a palestrante fazer as suas considerações finais. O nosso tema de hoje é o medo e a decisão de ser feliz. Nós vamos estar respondendo, né, esclarecendo as dúvidas à luz da doutrina espírita sobre esse tema, baseado na obra de algumas obras da Joana de Ângeles, e especialmente no Conflitos Existenciais, o medo e a decisão de ser feliz. A nossa expositora da noite é a nossa querida Ângela Bispo, e nós saudamos também a todos aqueles que nos assistem de casa através das redes sociais do Boa Nova. No momento, nós então passamos a palavra para a Ângela e, para iniciar, a gente queria oferecer a Ângela, em nome do Boa Nova, esta rosa, que ela já está acostumada, né, a receber de presente em nossa casa toda vez que a Ângela vem aqui, com muito carinho da casa para ela, e passamos a palavra à Ângela para a gente poder iniciar. Boa noite, gente. Muita paz. Aqui é demais, né? É uma emoção sempre muito grande estar aqui e receber essa rosa. Bem, gente, o tema é bastante interessante, né? O medo e a decisão de ser feliz. Quando a gente fala no medo e a decisão de ser feliz, tem uma coisa importante a gente lembrar. Qual é? Que nós temos medo de sermos felizes. Por incrível que pareça. Quando temos medo, quando tomamos algumas decisões ou não tomamos algumas outras decisões na vida. Né? E existe um estudo, a querofobia, que é exatamente o medo da felicidade, da alegria. É por isso que volta e meia a gente escuta alguém dizer assim, essa felicidade está até estranhando, estou até dando medo. Notícia boa demais, e parece que isso faz com que a gente se prenda mais a um espaço do que é negativo, porque isso é um lugar conhecido, certo? Então nós vamos discutir um pouco sobre isso. O livro de referência foi Conflitos Existenciais, o capítulo 4, e mais outras, tomando por base também, evidentemente, Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, certo? As perguntas. Posso ir por aqui? A gente vai fazendo, Ângela, para você, viu? Uhum. Pessoal, só uma coisa que eu não falei, mas a gente não vai, por exemplo, as perguntas que foram enviadas para a gente com antecedência, a gente não vai dizer, não diz o nome da pessoa que enviou, a gente só fala o meio que nós recebemos. A primeira pergunta, Ângela, veio através do WhatsApp da casa, e a pessoa fala, né? Tenho medo de vivenciar algumas situações em minha vida e me sinto confortável com isso. O medo é uma coisa sempre ruim? Excelente pergunta. Primeiro, é natural que nós tenhamos medo em algumas situações. Por quê? Porque o novo sempre assusta. Não é verdade? Como eu falei há pouco, às vezes está naquilo que eu já conheço, é bastante seguro e confortável.
O medo sempre é uma coisa ruim? Não. Por que não é? Porque o medo nos coloca na seguinte posição: compreender por que é que eu sinto medo. Medo de quê? Quando? Como? E ele só nessas perguntas nos provoca, na verdade, um convite para a gente se conhecer melhor. Certo? Aí talvez você dissesse assim, mas hoje qual é o medo que eu devo procurar compreender mais? Aquele que paralisa você. Aquele que faz com que você não tenha um contato social. Aquele que faz com que você fuja de determinadas situações, que tem que ir ao médico e não vai com medo do resultado. Aquele que faz com que você não entre num novo relacionamento porque tem medo de ser magoada novamente. Aquele que faz com que você não confie em uma outra pessoa porque um amigo não correspondeu à sua expectativa, porque o amigo foi o que ele sabe ser. Então o medo ele não é sempre uma coisa ruim, não. E muito do que nós avançamos na humanidade foi proveniente do medo, da necessidade de vivenciar as situações com maior segurança. Por exemplo, a distância que nós estamos aqui, a máscara que nós estamos usando, os nossos carros, todos lá estão todos travados, ninguém deixa aberto, não é? Então a segurança faz com que a gente possa viver com maior, digamos, conforto, o medo. Mas há medos também que podem ser negativos. Mais à frente a gente coloca, né? Temos outra pergunta que veio do Instagram. Li em algum lugar, uma vez, que o medo é decorrente da culpa. Isso é verdade? Olha, essa questão Joana de Ângela trata neste livro, inclusive. Por quê? Todos nós temos um alicerce muito grande de todas as vidas que nós já vivenciamos. Em cada vida que nós passamos, em cada encarnação que nós tivemos, o que aconteceu? Nós tivemos situações que foram muito desafiadoras, mortes, por exemplo, que foram violentas, situações de confronto. E o que acontece? Hoje, muitas vezes, nós estamos demonstrando no nosso cotidiano uma sensação de insegurança, de medo, diretamente relacionada ao que nós vivemos no nosso passado. Então, significa, esse passado está no nosso inconsciente. Nós acessamos ele muitas vezes de uma maneira muito inesperada. Por exemplo, até determinado momento você não sente determinado medo. Passa por um processo como nós estamos agora de pandemia e desencadeia uma obsessão imensa. Por exemplo, fobia social. Mas tem um link lá atrás, né? Esse foi o gatilho que disparou o medo que já existia no seu inconsciente. Certo? Então esse processo ele vai acontecendo. Quanto maior o número de vidas que nós passamos, mais a possibilidade de nós termos esse gatilho que dispare exatamente esses medos. Como é esse o caso da agora, né? Seria a nossa herança, né, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós vivemos. Agora a gente abre para a plateia, se alguém tiver alguma pergunta. Primeiro, eu vou ter um ponto, né? Fez uma aquisição, fez um endividamento e precisa ir para a vida, que é exatamente trabalhar. A questão, assim, como eu coloquei há pouco, alguns itens podem disparar um gatilho, né? Que é o caso dele. Então, qual o conselho de sempre será a oração? Parar e medir o que é que eu ganho, o que é que eu perco. É como o Evangelho coloca. Eu prejudico a quem em não trabalhar? O que é que eu resolvo ficando em casa com o carro na porta, com a dívida para pagar no banco e sem fazer nada? Então, ter essa condição de ter esse discernimento. Oração, perceber essa questão e ter um enfrentamento, porque todo medo que nós temos a seguinte postura. Por exemplo, se eu dissesse aqui, um determinado bicho entrasse aqui e é um bicho que vocês não gostam, que todo mundo tem medo. Algumas pessoas iam fazer isso, ó. Talvez prendesse até a respiração. Outra pessoa ia subir na cadeira. Outra, quando a gente olhasse, não estava nem mais aqui, estava mais ou menos no tomba. Não é? Então, as reações são diferentes. E o medo, ele às vezes funciona como essa força paralisante. Então, essa pessoa precisa não só fazer oração, mas como ter apoio da família. No estímulo mesmo. Às vezes, é começar a fazer um Uber com pessoas que são mais conhecidas, para que ele possa se sentir mais seguro e ir desencadeando isso, que é um processo, na verdade, certo? E assim, a nossa reação, ele teve coragem de fazer a mais grave, digamos assim, que foi o empréstimo e a compra do carro.
O que está mais leve é exatamente começar a dirigir. E nesse momento, se é possível. Então, minha indicação é essa: oração, oração por ele, que tem o hábito do culto do Evangelho, medir o que é que eu ganho, o que é que eu perco, o que é que eu estou para aprender com isso aqui agora, né? E nesse processo ele começar a fazer o transporte, certo? É um enfrentamento. A todo medo, a melhor opção é o enfrentamento. O enfrentamento nem sempre acontece de uma única vez. Às vezes é preciso. Por isso que eu estou assim fracionando. É com um amigo, é com um familiar, para que a pessoa também se sinta apoiada. Tem outra aqui do WhatsApp que ela tem até a ver com a pergunta que foi feita agora. Se você achar que já respondeu, a gente pode pular, né? É assim, como desenvolver coragem para vencer os nossos medos? Compreender o medo, que vai seguindo por aí, compreender o medo, porque tem, quando tem, como tem. Perceber se você assume o lugar da negação do medo. Eu não tenho medo nenhum, viu, gente? Não tenho medo de nada, né? Até que apareça uma determinada situação e aquele medo transborda. A outra questão também de suma importância é a gente perceber o seguinte: esse medo paralisa, buscar o equilíbrio e a chamada modulação do medo. O que é modulação do medo? Tem medos que são muito intensos, que eu tenho e que ele aqui não tem. Ele não compreender bem a minha questão. Então a gente precisa reconhecer a intensidade que é esse medo, porque muitas vezes o medo, a oração é possível totalmente, esse apoio familiar totalmente, mas há medos que é a necessidade de entrar com uma outra intervenção, como por exemplo um apoio psicológico, por exemplo um atendimento fraterno, né? Por exemplo a medicação, por exemplo o que está predominando dele, o medo de não conseguir pagar a dívida contraída. E isso está sendo, às vezes, mais forte para ele do que a necessidade do trabalho. Entende? Então, essa modulação para a gente conseguir ter o equilíbrio e resolver a situação. Certo? E dentro desse processo, está bem explícito aí a questão do quê? Do autoconhecimento. Por que eu estou me sentindo assim? Sempre fui assim, né? Fazer essa modulação. E a produção do bem sempre, né? É isso aí. Ângela, chegou uma pergunta também do Instagram, Sim. falando, né? É possível que as fobias e medos que temos atualmente sejam decorrentes de situações vividas em outras encarnações? Exatamente. Por quê? Pode ser proveniente de outras encarnações? Pode. Como eu falei há pouco, sobre essa questão de você ter um alicerce espiritual muito conflituoso e você vivenciar hoje uma situação também de bastante desafio. Podemos citar, por exemplo, tanto de uma vida anterior, como do próprio nascimento dessa vida. Um parto que foi muito difícil e houve problemas da criança respirar nesse nascimento. E pode gerar outras fobias também durante esse processo. Pode acontecer também porque pode ser endógena e exógena. Endógena quando vem do nosso perispírito, mais outras vidas, mas também pode ser da nossa educação, do que os nossos pais, que as nossas escolas acabaram formando para a gente. Então, por exemplo, é muito comum os pais dizerem em outros tempos, não saia que o bicho-papão vai lhe pegar. E a criança nem sabe o que é bicho-papão, nem o pai nem a mãe, inclusive, diga-se de passagem, mas o medo fica. Hoje nós estamos educando as nossas crianças para elas terem todo o cuidado com a questão do assédio, do abuso. Não é? E isso tem que ser colocado? Tem, mas tem que ter tato para colocar, para que a criança não saia assombrada de todo mundo. Não é? Essa pandemia, ela vai deixar o que para as nossas crianças e para os nossos adultos e para os nossos idosos? O medo, o receio de encostar no outro? O medo do abraçar? Então nós vamos ter uma demanda tão grande após a pandemia que a gente precisa começar a se preparar. Então a educação, as nossas outras vidas, a nossa educação, a nossa formação, o que nós falamos, dizemos agora, pode influenciar e muito sim nos nossos medos. E muitos deles têm origem realmente de outras vidas, de outras épocas, certo? Vou dar um exemplo. Quem viveu o período da Segunda Guerra, viveu o Holocausto? Será que alguém que viveu o Holocausto, que morreu numa câmara de gás, vai reencarnar, não tem esse resíduo no seu perispírito? Dá para decolar disso, gente? Não é? Então, há a importância dos exemplos que eu dei de tratamento, mas o apoio familiar é muito importante.
Porque o que você pensa que para o outro é frescura, é besteira, é algo que paralisa, que desequilibra. E pode desequilibrar a um nível altíssimo. Certo? A próxima pergunta que veio do WhatsApp. Nos quadros patológicos das fobias, como o Centro Espírita realiza a abordagem? Essa pergunta é ótima. Por quê? Primeiro, o Centro Espírita fará o que é competência dele. Qual é a competência? Acolhimento, respeito à dor do outro, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar da pessoa, ou culto à distância, como está sendo muito feito agora. Às vezes, essa questão também tem influenciação espiritual. Então, há necessidade de trabalho de desobsessão. Nem sempre é, mas às vezes é. E também orientar. Porque muitas vezes, como eu falei, a pessoa precisa realmente de um acompanhamento psicológico, que não dá conta sozinha, de um psiquiatra, de um psicanalista, e às vezes precisa de uma ação medicamentosa. E isso o centro não irá fazer. A não ser, salvo exceções, quando os centros espíritas têm um departamento de apoio psicológico, e aí vai estar auxiliando nesse processo. Fora isso, a atitude do centro está focada nisso daí. Indicar leituras, fazer com que a pessoa perceba que a reforma íntima é um ponto importante, oferecer o trabalho, o labor, como uma atitude fundamental para você tirar o seu foco do seu problema e perceber que tem outras pessoas com outros tantos problemas, fazer com que você se torne útil, porque muitas vezes as mãos vazias vão oferecer cabeças vazias. E quando a gente vê uma cabeça vazia, a gente pensa um bocado de coisa que não precisa. E a gente constrói medos, não é? Vai e olha a porta 10 vezes, olha debaixo da cama 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Quando observou, já amanheceu o dia, e você só fez o quê? Vigiar o tempo todo esse espaço. Então, um trabalho no bem, eu diria que o medicamento é excelente. Por que é excelente? Porque você está cuidando de você. E um detalhe, se existe a interferência espiritual, você está cuidando. E aquele espírito vai estar percebendo que você já não é mais como era antes. Então, esse procedimento, a melhor forma de ação. A nossa próxima pergunta, Ângela, chegou pelo Facebook. E a pessoa fala, né? O meu maior medo hoje são os desastres naturais que acometem a humanidade, em especial a pandemia que vivemos. Sinto que isso está me impedindo de ser feliz. O que eu posso fazer? Olha, primeiro vamos perceber o seguinte. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. A felicidade não é deste mundo, mas nós temos momentos felizes e nós podemos proporcionar a felicidade da gente, inclusive no trabalho, no auxílio ao outro. A pandemia, entre outras tantas situações que já aconteceram no mundo, de tsunamis, avalanches, outras pandemias, provocaram algumas situações de grande agravo, de muitas perdas, de mortes coletivas. Mas provocou junto uma questão, uma movimentação intensa para a ciência se desenvolver. Né? Nós nunca tivemos na pandemia 1 ano e 3, 4 meses, o mundo reunido para estudar uma mesma temática e traçar uma vacina que resolva o problema de milhares de pessoas. Nós já perdemos mais de 450, eu estou desatualizada, mas mais de 450 mil pessoas, é praticamente uma feira de Santana. O que é que eu vejo na prática? Eu nunca vi tantos grupos se mobilizando para ajudar o outro. Nunca vi tanto grupo de oração. Eu nunca vi tanta divulgação da doutrina espírita nas redes sociais, tanto curso, encontro, estudo, quanto busca de estratégia para saciar a fome do outro. Eu nunca vi tantos grupos de WhatsApp que antes tinham pessoas com credos religiosos tão diferentes, politicamente diferentes, e que brigavam dentro do grupo e saíam, e hoje as pessoas, eu vejo que estão mais tolerantes. Evidentemente, eu não estou vivendo num país de Alice, mas tem pessoas que fazem exatamente o oposto disso. Eu escolho com quem eu me alinho. Então isso não vai me impedir de ser feliz, porque na hora que eu faço alguma coisa pelo outro, eu sei que eu ganho, mas principalmente eu ajudei a outra pessoa. Então os impedimentos, eu sempre vejo e sinto, todo impedimento que a gente tem na vida deve funcionar como um degrau. Deve servir para a gente tomar impulso para fazer diferente. Pare e pense o que é que nós estamos aqui reunidos. Pare e pense quantos contatos novos nós fizemos durante esse período da pandemia.
Quantas pessoas que a gente não conhece que moram no bairro A, B, C, estão em contato, buscando fazer o bem. Então, quando coloca que sinto que está me impedindo de ser feliz. Então, se está impedindo, pare e se pergunte, o que é que eu posso fazer para sair desse estado, às vezes, de prostração? O que é que está me segurando? Aí talvez você me responda, mas o que está me segurando é que eu tenho medo de sair. Né? Então, precisa estudar esse medo. Porque todos nós que estamos aqui temos medo de sair, mas nós criamos estratégia para sair com segurança e permanecer com segurança. Então, muitas vezes o que falta é a gente parar e fazer o enfrentamento que eu digo, certo? Modular. Esse medo me paralisa por quê? Por quê? Eu não posso ir porque eu não tenho carro, eu não posso fazer isso por várias razões. Observe se a sua explicação para você, ela é racional. É só sua ou proveniente de outra influenciação? Entende? Então, não é impedimento, porque nem agora e nem antes. E, por fim, ainda você se pergunta, e antes da pandemia eu era feliz? Porque, às vezes, a gente diz que exatamente não está no momento, né? Mas aquilo dali, e antes eu era feliz? Antes, o que é que me tirava? Porque, às vezes, o nosso medo de ser feliz, né? Como eu coloquei no início, vai fazer com que eu sempre arranje uma situação. E isso não é um desrespeito, são perguntas para a gente parar e pensar. Antes eu era feliz? A pandemia me impede de ser feliz? Em que nível ela me impede? O quanto eu permito? E o que é que eu, nesse momento, estou fazendo? Eu conheço pessoas que estão fazendo adoidado aí, por exemplo, máscaras e doando para instituições. Eu conheço pessoas que estão fazendo campanhas de alimentos, de roupa, né, de lugares aqui próximo da lagoa mesmo, da UFES, que moram tão próximo daquela lagoa, que eles estão precisando de inseticida, de repelente. Acendi uma fogueira na porta para espantar as muriçocas, e agora com chuva não pode. Não é? Então tem N situações, indicar um emprego, uma palavra de conforto, né? Existem várias maneiras. Então a gente precisa perceber o que é que eu estou utilizando como resposta para a minha infelicidade. Olha, né? Eu tenho medo, e até que ponto é esse medo? E fazer um enfrentamento, sem dúvida. Então vamos passar para a próxima pergunta. Ela chegou do Instagram. Quando criança, eu tinha desenvolvido a mediunidade da vidência. Tenho muito medo, pavor de sapos, e os espíritos apareciam para mim em forma desse animal. Hoje em dia, eu não vejo mais os espíritos. É possível que a minha mediunidade foi suspensa por conta do meu medo? Olha, tem várias questões para serem pensadas aí. Primeiro, uma criança até os 7 anos já tem uma percepção muito clara, mais de outras vidas até do que dessa. Os amigos imaginários todos nós tivemos, né? Tivemos, quem tem filho também passou por esse processo. A forma como os espíritos aparecem também é possível. Mas essa questão, como coloca aqui no final, hoje em dia eu não vejo mais os espíritos, né? Pode ter acontecido só nesse processo mesmo da infância e você não ter uma mediunidade de evidência, né? E ter outras. E quando você coloca assim, é possível que a minha mediunidade foi suspensa, é importante a gente perceber o que é que o livro dos médiuns coloca. Quando é que uma mediunidade pode ser suspensa, né, temporariamente ou definitivamente, em várias situações. Primeiro, o médium está num processo de adoecimento e ele é poupado. Então pode ser suspensa temporariamente ou definitivamente. O médium está bastante idoso, é uma forma de também poupar esse médium. Ele faz o uso ilegal da mediunidade, ele comercializa a mediunidade. Suspensão também. Uma mãe que está grávida e durante o período, essa conexão dela, ela deve estar bem mais do que trabalhando, mas ela vai estar muito mais ligada ao espírito reencarnante e ela. Então precisa de momentos, digamos, de maior tranquilidade. Outro exemplo também é a questão da conduta moral, doutrinária. Então, quando se destoa muito disso, a espiritualidade, generosamente, diria, para que esse espírito, esse médium, melhor dizendo, não continue falhando, errando e gerando desserviço à doutrina, é importante que até que essa mediunidade seja suspensa. Uma vez cessada
o problema, cessado o problema, né, de conduta, de doença, né, a situação que possa ser cessada, essa mediunidade é novamente restituída. E um detalhe também, para que o médium abaixe a bola e compreender que a ligação não é daqui para lá, é de lá para cá. E que tudo acontece com a permissão de Deus, né? Então, o abuso também da mediunidade, médium que quer dar comunicação em todo lugar, toda hora, todo canto, não é? Parecendo mensagem de WhatsApp que a gente manda em toda hora, todo lugar, todo tempo. E não é assim. Então, às vezes acontece isso como uma necessidade de corrigenda, de calma, peraí, não é assim. Tudo tem seu lugar, seu espaço. Tudo tem seu momento, tudo tem seu horário também. Então, é uma maneira também de disciplinar o médium, certo? E no caso, sim, com relação à pessoa eu citei, da pergunta, e às vezes você está manifestando outro tipo de mediunidade, que não é de evidência, é de audiência, né? É de psicografia e por aí vai, certo? Essa próxima pergunta veio pelo Facebook. Tenho uma história de vida cheia de frustrações e decepções. Parece que às vezes o ser humano com seus defeitos e ingratidão nos desanima. Como o Espiritismo poderia me ajudar? Vamos começar logo com a reforma íntima. Vamos pegar primeiro a questão da reforma íntima. Perceber que ninguém aqui é perfeito. Que todos nós aqui temos qualidades, mas temos todos nós, com certeza, sem medo de errar, estamos num processo de burilamento. E que às vezes é fácil, e que às vezes é mais ou menos, e que às vezes é muito complicado. Não é verdade? Então, como é que repetindo aqui, né? Vou ler novamente. Por favor. Tenho uma história de vida cheia de frustrações e decepções. Sim. Parece que às vezes o ser humano com seus defeitos e ingratidão nos desanima. Como o Espiritismo poderia me ajudar? Pronto. Então, sigo realmente nessa questão, primeiro, dessa generosidade de olhar para o outro, no processo de reforma íntima. Outra questão, quando a gente recebe a ingratidão no que a gente faz, é a maneira de Deus dizer, e aí, vai desistir ou vai persistir? Eu desisti de você? Você vai desistir do outro? Né? Vem a questão também, essa ingratidão serve para isso, mas a gente também precisa lembrar de que ninguém aqui é flor que se cheire, tem flor e tem espinho, tem tudo. Né? E aí a gente vai olhar no Evangelho quando fala sobre a questão da justiça das aflições, causas anteriores e atuais das aflições. E antes, em outras vidas. Será que eu sou aprovada em todos os ambientes que eu estou? Será que eu consigo agir de maneira que ninguém possa me reprovar? Dói a experiência com o outro. Por que dói? Porque a gente constrói expectativa. Quando eu constrói expectativa, eu estou dizendo que você precisa agir como eu ajo. E isso é arrogância minha. Você age dentro da condição que você já tem. E você e cada um, já faz coisas que eu não consigo fazer. E talvez eu faça algumas coisas que você não consegue fazer. Esse é o grande desafio. Então, quando se coloca aqui, como o Espiritismo pode ajudar, nesse sentido da reforma íntima, mais uma vez eu coloco o atendimento fraterno, o culto do Evangelho no lar, e eu sempre coloco, se não tem ninguém para fazer, porque tem gente que vai dizer isso, não vou fazer porque eu faço sozinho, faça só. Ah, eu não consegui um horário, porque não escolheu ainda, que a novela tem horário. Às vezes a gente bota essas desculpas. E essa questão de perceber, e não é fácil não, é desafiador. E essa série psicológica de Joana ajuda muito a gente. Os livros que a gente vai lendo da doutrina, os romances também, eles acabam a gente percebendo assim que ninguém está de graça onde está. O que está acontecendo tem uma função, tem uma razão. E por mais que doa e você neste momento não consiga ainda dar conta, é um processo de aprendizagem. Em algum momento a gente vai conseguir. E às vezes a gente não dá conta, porque a gente também espera muito que o outro faça, né? E às vezes tem os dois, sabe aquela história dos dois burrinhos, cada um querendo comer o feno de um lado, e aí não consegue se ajudar mutuamente, né? Então, os defeitos e a ingratidão podem desanimar. Até desanime, mas não desista.
Porque o seu trabalho, o seu comprometimento não é com a pessoa que está lhe olhando agora. É maior. E quando nós estávamos no plano, ainda sem espiritual, sem retornar ainda, pode jogar que eu aceito. Não, eu quero conviver com o neto direto, com o Cid, quero aguentar isso, quero aguentar aquilo outro. Joga aqui que eu aguento. Pode colocar, Linde, quem for, joga para mim, joga a Tânia, tudo que for, que eu vou aguentar tudo. Só que na hora que a gente está no corpo de carne e que a gente enxerga as ingratidões, que eu digo que as dos filhos são muito mais dolorosas do que de qualquer um. Não é? Todo mundo vai dizer com certeza mesmo. Por que vai ser? Porque é nossa parte, é nossa gestação, é aquela pessoa que você colocou nesse mundo e que você abriu mão de muitas coisas porque quis e porque se comprometeu e está tudo certo. Porque nós não fizemos para ter um pagamento, mas a gente espera a gratidão, o cuidado, o zelo como recompensa. É como se dissesse, coroei a reencarnação do meu filho e da minha filha aqui, fazendo com que ele fosse um bom filho e uma boa filha. Mas infelizmente isso não sempre acontece, né? E por mais que doa, teremos que reconhecer que um dos dois falhou. E ninguém quer responder quem foi. Certo? Então o Espiritismo pode ajudar dando essa clareza de que não somos inocentes, também que não somos terríveis. Somos pessoas em processos de evolução, que caímos e que levantamos, e por isso que a gente não deve estar julgando o outro e sim apoiando o outro. Porque na hora que alguém que passa por um processo de dor, se nós julgarmos, atacarmos, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai se sentir mais fragilizada. E ao se sentir mais fragilizada, ela não vai ter o suporte necessário para poder continuar seguindo. Certo? Então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Causas das Aflições, ele vai tratar muito bem sobre isso. Muito bem mesmo. E um outro ponto também a ser colocado é a questão sempre da oração, gente. Mesmo que ninguém esteja vendo como está a sua dor, em que nível, porque ninguém vai conseguir fazer essa gradação, né, de intensidade de dor, o Evangelho e a oração vai ser sempre um refrigério para a alma da gente. Não importa o que os outros estejam falando. Ninguém sabe o que está acontecendo nas suas quatro paredes. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro do seu coração, da sua cabeça, nem os seus comprometimentos. E como dizia Maria Teresa de Calcutá, no final, a conversa sempre é entre você e Deus. E é para isso que a gente vai prestar contas. Enquanto isso, vamos fazendo o nosso melhor, da melhor maneira que a gente possa. Novamente, voltamos para a plateia, se tiver alguma pergunta. Aí veja só, o que está acontecendo? A parte mais desafiadora você fez. Eu diria que foi a parte mais custosa, em todos os níveis, de fazer. Aí você toca num ponto muito importante. Muitas das nossas crenças são hereditárias, no sentido de que nossos pais disseram tanto que eles nos convenceram que nós éramos assim. Quem é você, menina? Mas, já viu filho de pobre ser advogado? Se fosse uma barraca na feira, eu concordava, não é isso? Então, muitas vezes os pais fazem isso com a melhor das intenções. Porque também o mundo que eles viveram foi de limitações, de crenças. Só que essa crença não precisa continuar sendo sua. Se era limitante, né? Se era hereditária, qual é a sua crença pessoal? Que você pode, sim, tanto é que fez o curso, concluiu, falta agora só passar na OAB. Os pais, nesse sentido, eles influenciam. Mas quem está com a mão no volante é você. A direção, a decisão, a tomada de decisão é sua. Onde é que ficou o seu livre-arbítrio? Aí você dá um recuo, mas minha mãe dizia isso, meu pai dizia isso. Eu acho que esse medo é meu. E a coragem que você teve e tem? Né? Eu lembro que eu trabalhei com um curso de pedagogia e foi para mim uma riqueza, que eu tinha uma senhora na sala, era ela, a filha e a neta. As três eram minhas alunas, achavam o máximo, né? E ela, na época, com 69 anos, ela disse, eu não vou mais trabalhar pró, mas eu queria tanto
fazer o curso de pedagogia e fez o curso e concluiu. E a outra filha aí também, né? E foi assim uma alegria muito grande. Então os nossos sonhos, Meire, né? São para nós realizarmos com o nosso esforço. O que é que eu mereço, o que é que eu desejo, o que é que eu quero. E aí eu volto lá para o Evangelho. Prejudica quem passar na OAB? Beneficia quem? O que é que você pode fazer com essa formação? Que exemplo você está dando? Não sei se você tem filhos ou... Pois é, que exemplo você está dando para sua filha? É de que se para na vida ou que se segue? O que é que você está falando? Da persistência ou da desistência? Você vai permitir que essa criança, filho de pobre, não vai para canto nenhum e vai muito para onde quiser. Não é verdade? Então, eu tenho certeza que se eu fosse ouvir cada um de vocês, cada um diria assim: eu tive este enfrentamento na vida. E foi muito desafiador. Às vezes foi sair lá da cidadezinha do interior e vir para a cidade maior, como Feira, para poder estudar, porque lá na escola não tinha, na cidadezinha pequenininha, só ia até como se dizia antes, né, o primário. Não é verdade? Às vezes você já fez 1, 2, 3 cursos e está aí, está trabalhando. Então a gente precisa validar, porque assim, eu aprendi uma coisa: na hora que você não valida quem você é, eu penso que é uma forma de ingratidão com Deus. Se nós somos a essência divina, nós podemos tudo. Né? Lembra até a música, não vou cantar não que vocês saem correndo. Nós podemos muito, nós podemos mais. Podemos tantas coisas que a nossa pouca ousadia de acreditar nisso é que nos paralisa. Então, você já fez muito e agora pode fazer muito mais. E seu exemplo fica para você limpar, digamos assim, a família, no sentido de crença, de que é possível aos 45, aos 50, aos 60, na hora que você assume a responsabilidade da sua vida. Porque quem diz o seu sim e seu não hoje, você adulta, mãe já dela ali, não é mais seu pai e sua mãe. É a sua escolha. São os seus valores, é a sua força pessoal. E a gente precisa, se a gente pensar nisso, a gente não vai desistir nunca de fazer uma coisa que é boa para a gente, para o outro, porque nós temos esse potencial. Causas atuais das aflições. Eu faço ou não faço OAB? Eu acho que eu não vou fazer. Porque minha mãe dizia que a gente não ia para o canto nenhum. Não é? Observe. Esse é uma situação que você ou mantém ou reverte. Ou faz com que ela gire. Não é verdade? Então, às vezes, os nossos medos, eles estão ancorados na nossa educação. Em uma vida passada. É meu mesmo, não é seu não. Não é seu não, porque você fez muito mais já. Certo? Por favor, comunique a aprovação na OAB e a gente está trabalhando. Mas é verdade? Em breve, se Deus quiser, né? Pois é, Deus quer. Deus quer, Deus quer. Ângela, essa vai ser a nossa última pergunta. Certo. Aí você pode responder e já emendar com suas considerações finais. Isso. Essa pergunta chegou pelo WhatsApp. Sim. E disse, né? Sou evangélica, mas gosto de ler e ouvir palestras espíritas. O meu maior medo é o de morrer. Como superá-lo e aceitar o chamado de Deus no momento em que minha hora chegar? Primeiro, assim, amei ser evangélica e ouvir palestras espíritas, porque nós temos o direito de fazer as nossas escolhas, seja elas quais forem, né? Uma coisa muito importante, o meu maior medo é de morrer, mas todos nós vamos morrer. E se nós pararmos para pensar, todo dia nós renascemos, porque todo dia quando dormimos é um ensaio para essa morte. Não é verdade? É um período que você fica desconectado desse todo fisicamente, falando, mas que no outro dia você renasce. Isso é uma coisa. A outra questão é que já que você assiste palestras espíritas, dê uma olhada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o ponto de vista ou ponto de vista, agora fiquei em dúvida, eu acho que é ponto de vista mesmo, né? O ponto de vista, que fala exatamente que o que nós estamos fazendo hoje, nas nossas vidas, é o que vai nos dar respaldo para essa vida futura. Essa vida futura, para quem acredita em Deus, não vai temer. Porque eu vou usufruir no futuro daquilo que eu faço no hoje. Então, a fé em Deus é a sustentação. Se você assiste as palestras espíritas, observe que nós temos uma nova oportunidade de reencarnarmos. Nós temos uma nova possibilidade de sermos
e fazermos a diferença. E que esse chamado, aceitar o chamado de Deus no momento em que minha hora chegar, você já disse tudo. Aceitar o chamado de Deus na minha hora que chegar. Ninguém vai antes. Nós temos essa quantidade imensa de pessoas que já morreram no mundo. Ninguém foi antes. Ninguém foi de véspera. Ninguém foi depois do dia. Não é? E isso é uma coisa muito importante para a gente poder pensar que a gente sofre porque essas pessoas foram, porque a gente ama, mas a gente também compreende que era o momento. Essas mortes coletivas que estão acontecendo, havia uma necessidade que acontecesse para que nós fizéssemos um outro estágio de evolução. Não é? Para morrer tanta gente assim seria mediante uma pandemia, um tsunami, uma guerra. Que bom que não foi, nenhum tiro foi disparado, não é? Mas também foi um momento de nós estarmos vendo quem somos nós no processo e quem são outras pessoas também que estão à frente no país, em várias instâncias, governando esse país. O quanto estão sendo responsáveis ou não responsáveis com a vida de tanta gente, o quanto pode se fazer a diferença. Então, o seu maior medo é o de morrer, como superá-lo, continuar na confiança em Deus, sabendo que você só irá no dia certo, e enquanto isso, faça o seu melhor possível por você e pelo outro. Porque é isso que o Pai, independente do credo religioso, vai estar colocando e coloca para o espírita também. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, calçado nisso, toda a situação que a gente tiver que enfrentar, será o fardo mais leve, pela sustentação que nós temos. Certo? E fechando aqui, quando o título é O Medo e a Decisão de Ser Feliz, eu escolho. Eu tenho um livre-arbítrio. O que é que eu quero? Como é que eu me movimento na vida? O medo me paralisa? Ser feliz me assusta? Se essas respostas que você der para você mostrarem que lhe distanciam dos ensinamentos do Cristo, vamos rever. Às vezes, nós vamos precisar de um outro atendimento. Vamos buscar esse atendimento. Mas não se feche, se avalie. Eu estou prejudicando a quem? Muitas vezes a pessoa que a gente está prejudicando é nós mesmos. E ainda, de consequência, a gente está colocando outras pessoas para não ter a motivação para seguir na vida. Então, eu tenho certeza nele que quando você resolveu fazer o curso de Direito, você despertou em muita gente surpresa, despertou em muita gente. A moleca é ousada, né? Danada, né? Olha para isso. Eu vou fazer também. Você despertou em muita gente o desejo de ultrapassar seus limites. Então, o medo e a decisão de ser feliz é uma administração nossa. Nós paramos aonde desejamos. E o que é que você deseja? O que é que todos nós desejamos? O Livro dos Espíritos, nas perguntas a partir de 920, 921, fala muito sobre isso. Que a necessidade, muitas vezes, do homem ser feliz, ele deposita nos bens materiais. Mas não está nos bens materiais. Os bens materiais, a ação material, a formação, a qualificação, ela pode servir como uma condução para você atingir outras questões. Não é isso? Então, a felicidade realmente não é deste mundo, mas enquanto nós estamos aqui, nessa transição, nós temos o papel de sermos gratos a Deus, aproveitando melhor a nossa experiência e ajudando outras pessoas.